Hoje a gente vai montar um PC console aí que consegue rodar vários clássicos de PS2 como God of War 2, Dragon Ball, Midnight Club, Bomba Pet e vários outros aí, tá? Hoje eu vou te mostrar peça por peça, a gente vai ver alguns testes aqui e você vai avaliar se talvez essa não seja aí uma boa opção para você hoje. Então vamos lá, galera, pra gente montar, né, esse nosso PC aí que consegue emular jogos de PS2, hoje eu resolvi pegar aqui um i3 de 7ª geração, tá? Que é o i3 7100, que de verdade, apesar de ser um processador de uma linha bem base, tá? Por ser 2/4 aí, que é um processador que tem 2 núcleos e 4 threads, ele ainda consegue dar conta de bastante coisa, tendo também como aliado a Intel HD 630, né, que é o seu vídeo integrado, que por sinal é o que a gente vai usar aqui para rodar os jogos. Então assim, até pelo desempenho que ele consegue entregar aqui pra gente, somente sozinho, né, só ele o vídeo integrado, até que é bem interessante. E também é um processador bem em conta, tá, pra gente poder montar essa configuração. Não é um dos melhores, eu deixo bem claro, tá? Se fosse pelo menos um i5, acho que o desempenho já seria mais interessante, porém, dado ao preço também, dá pra gente começar aqui com um i3 de 7ª geração, beleza? Bom, e como eu mencionei, né, a plataforma é LGA 151, então a gente vai pegar aqui uma placa-mãe LGA 151, tá? Que é a Gigabyte H110MS2PH, tá? Que é uma placa-mãe bem da hora, tá? Essa aqui que eu tenho é uma game, então ela tem até um LEDzinho para dar aquele charme ali e aumentar o FPS, brincadeira, tá? Mas é uma placa-mãe bem de boa, tem bastante suporte para upgrades aí dentro dessa plataforma aí, que é para 6ª e 7ª geração, né, de processadores da linha da Intel. Então processadores aí como i3, i5 e i7 de 6ª e 7ª geração funciona muito bem, e até Xenos também, né, nesse sentido. Então a placa-mãe que, apesar de ser básica, aí, tem bastante margem para upgrade e tem 2 slots de memória ali, dá pra gente colocar mais memória RAM também nessa placa-mãe, tem entrada ali de placa de vídeo e tal. Então assim, é uma placa-mãe bem legalzinho pra gente tá montando também esse PC, e vai servir também aqui muito bem, né, porque a gente vai precisar. De memória RAM, eu tô aqui com um pente de 8 GB, tá, da HyperX Fury, que, diga-se de passagem, é uma das minhas memórias RAM assim, favoritas. Eu tenho um certo apego com a marca Fury, não sei porquê. Eu acho muito bonito, acho muito da hora o design, enfim, tá? E aqui a gente vai pegar um pente somente, tá? DDR4 aí de 8 GB, tá? O ideal talvez seria ter aí 2 pentes para formar o dual channel e tal, e talvez ter um pouquinho de desempenho a mais. Seria interessante, porém um pente aqui eu acredito que vai dar conta aqui, pelo menos pro mínimo aqui, pra gente conseguir rodar o emulador, beleza? Até porque dá pra gente fazer umas configurações também e vai rodar de boa também, beleza? Só com 8 GB. Mas se você puder aí pegar 16 GB e tal, também é interessante, vale a pena também, tá? De cooler, né, pra gente refrigerar esse nosso PC, a gente não precisa de muita coisa. O cooler padrão aí que vem geralmente nesses kits e i3 de 7ª geração já dá conta. O cooler da Intel consegue suprir muito bem, tá? Esse nosso PC aqui, então a gente não precisa de mais do que isso não para poder refrigerar esse nosso processador, até porque ele não tem um TDP alto, se eu não me engano, ele tem um TDP de 50 e poucos watts, 51 watts, se eu não estou enganado. Então ele nem esquenta tanto também, nem consome tanto. Então assim, pelo menos eu uso aqui esse cooler no modo silencioso, tá? Nas configurações da BIOS lá a gente consegue deixar no modo silencioso e ele nem faz tanto barulho e refrigera muito bem também o processador, tá? Bom, de armazenamento, né, vale muito a pena a gente pegar um SSD, tá, galera? Esse SSD que é um da Golden Free, que a gente consegue encontrar lá no AliExpress, né, mas a gente também tem ele aqui no BR, também num preço bem legal. No AliExpress é mais barato, obviamente, né? Porém, a gente também consegue encontrar ele aqui no BR também, é um preço bem acessível. E o meu aqui é de 240 GB, é um SSD muito bom, tá, galera? De fato, um SSD deixa o sistema muito rápido, deixa bem mais interessante, bem mais fluido, né? Eu acho que isso não precisa nem pautar aí. E também vai ajudar bastante aqui, né? Como a gente vai fazer emulação, então consome bastante também aí do armazenamento. E vale muito a pena mesmo a gente ter um SSD para achar o sistema bem mais rápido aí, beleza? E sobre o consumo desse PC, tá, galera? A gente fazendo uma medição bem rápida aqui no site do AlderVision, a gente vê que esse PC ele não consome tanto, tá? Não consome tanta energia. Então a gente não precisa de uma fonte robusta, tá? Para montar esse PC, nem nada do tipo. Eu particularmente viso aí, né, economizar ao máximo, até porque são PCs básicos, não estou montando nada muito gamer, então acho que não faz muito sentido pegar uma fonte muito robusta, tá? Mas fica a seu critério, você pode pegar uma fonte usada aí, que a gente consegue encontrar na Shopee, uma fonte de 200 e poucos watts, 350 watts aí, já dá conta dessa configuração bem tranquilo, genérica mesmo, não precisa de nada mais do que isso. Porém também, né, cara, fica a seu critério aí,
se você quiser pegar uma melhorzinha aí de 500 watts, com 80 Plus e afins, tá? Hoje em dia eu uso uma dessas mais para me poder fazer upgrades depois, né? Porque quando eu adiciono uma placa de vídeo, eu acredito que já faz mais sentido se a gente pegar uma fonte melhor. Porém, tá? Fica a seu critério aí, caso você for usar só no modo base, como é o que a gente vai ver aqui, sem placa de vídeo, se você pega uma fonte robusta ou não, beleza? Outra coisa também que é bem simples aqui no meu setup, tá? É o meu gabinete, nada demais também, tá? Um gabinete bem simples, usado aí, que a gente consegue encontrar tanto na Shopee também, na faixa de usados, ou no Marketplace da vida aí. A gente consegue encontrar gabinetes nesse sentido para usar assim, bem tranquilo, beleza? Mas enfim, galera, de peças era isso. O emulador que eu vou usar com vocês hoje aqui, tá? É o PCE X2, tá? Que se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais detalhado mostrando as configurações que eu tô usando aqui, como que eu configurei para poder rodar os jogos, tá? Mas como isso demanda um pouco mais de tempo, não dá para explicar tudo aqui. Então, se você quiser um vídeo específico falando desse emulador, comenta aqui, tá? Mas enfim, era isso. Agora vamos partir pros testes. Bom, e começando nossos testes aqui, a gente tá aqui com o Dragon Ball, tá? O Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 aí, tá? Que é um clássico, né, do PS2. Eu curtia demais esse game, já joguei bastante aí, já zerei, né, para liberar os personagens aí, jogava aí no modo o torneio e o modo campanha do game lá, né, que é pra gente fazer a história do jogo. Então assim, é um jogo muito da hora e que também é um jogo relativamente leve pra gente emular aqui, tá um jogo bem mais tranquilo. O jogo fica aí em 60 FPS aqui na emulação, assim, é claro que o processador não é lá muito essas coisas, então pode ser que às vezes não fique tão interessante. Porém, pelo menos aqui pra mim, cara, dá pra jogar, tá dando pra curtir bem de boa, em tela cheia e tal, bem tranquilo, tá, galera? Dragon Ball é um jogo muito da hora aí pra gente jogar, tanto pra gente jogar no modo solo, né, no modo combate aí, ou até mesmo pra gente juntar mais alguém, mais algum amigo aí, pra gente jogar com 2 controles e tal. Então, assim, é um jogo bem da hora também aqui, pra a gente bater aquela nostalgia de jogar também aqui no emulador, tá? E partindo para um jogo um pouco mais pesado, a gente tem aqui o God of War, tá, galera? God of War 2, que de verdade é um jogo um pouco mais problemático, né, para rodar. Não é muito fácil conseguir rodar esse game no emulador de PS2, porém, cara, os emuladores estão bem otimizados hoje em dia e a gente consegue rodar o jogo até de uma maneira bem aceitável aqui dentro do emulador, tá? Claro que se a gente tivesse uma placa de vídeo, o desempenho seria bem mais interessante. Porém, a gente tá conseguindo rodar o game aqui de uma maneira bem fluida, tá, galera? Dá pra gente jogar o game aqui, dá pra gente curtir, se for o caso. A gente consegue mexer nas configurações ali pra poder deixar ainda fluido. Porém, pra mim aqui, cara, tá bem jogável. Acredito que dê pra jogar bem de boa aqui mesmo, usando essa configuração aqui no emulador. Beleza? Bom, e pra quem curte um futebol, né, velho, a gente tem aqui um clássico do PS2 também, que é o Bomba Pet, tá? Eu não sou muito fã de futebol, eu não jogo bastante, tá? Mas aqui lá, uma hora ou outra, eu jogava aí com meus primos também um Bomba Pet ali, mais pra me perder, né, porque eu não sou bom. Então, assim, até na gameplay eu não sou tão bom assim jogando game, mas dá pra gente poder ver aí que também roda bem tranquilo. Então, assim, se você às vezes quer só jogar um jogo bem mais simples, como um Bomba Pet da vida aí, cara, tá bem de boa, tá? Vai rodar bem tranquilo aqui nessa configuração. O emulador tá conseguindo entregar um desempenho bem interessante aqui pra gente. Então, jogos nesse sentido aí dá pra gente emular bem de boa, tá? Inclusive, eu não tô nem gravando na tela aí, como vocês podem ver, pra gente poder pegar a mais performance ainda do processador e do vídeo integrado para poder rodar o jogo aí, tá? E como a gente pode ver, tá rodando bem de boa, a gente vê ali que o jogo tá praticamente cravado em 60 FPS. Bom, e partindo agora para um game que eu curto mais, né, um jogo que eu já jogo aí com mais frequência, a gente tem aí o Midnight Club 3, tá? Que é o jogo que eu realmente mais jogo aqui, que eu mais passei tempo jogando, né? Não vou falar que é o que eu mais jogo porque eu não tenho tempo para ficar jogando direto, porém é o jogo que eu mais tô curtindo atualmente jogar aqui no emulador, tá? É um jogo bem da hora, né, mano? Pra quem conhece, que é um jogo aí de corrida e tal. Pra quem curte jogos nesse sentido, é um prato cheio aí pra gente jogar, tá? A experiência é bem interessante também, como eu mencionei, com o controle, dá pra gente jogar bem de boa, a gente consegue configurar o controle aqui pra gente jogar. E, cara, o jogo tá rodando bem de boa, né? A gente consegue bater ali os 60 FPS também. Tô aí com o meu carrinho aí, tá bem tunado aí, andando pela cidade, pra gente poder ver como é que fica. E pelo menos pra mim fica bem jogável, tá? Não fica com qualidade 100% alto, né, com o gráfico alto, que a gente consegue colocar em resolução 720p, não fica porque não tem placa de vídeo. Então, assim, se você quer mais jogar o game e tal,
não tá querendo gráfico, né? Acredito que dá pra jogar. Pelo menos pra mim fica de boa. Eu já joguei muito em resolução ruim, então assim, pra mim tá na resolução até que boa. E o game também tá rodando bem tranquilo aí, bem sossegado mesmo, tá? Mas aí, o que você achou desse PC console? Você acha que dá pra montar uma configuração dessa pra emular jogos de PS2? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço aí e até a próxima.